tarde. Hoje eu vou estar gravando a correção da prova do ENAD de 2024. Ela serve como um simulado para quem vai fazer a prova nacional docente, né, o PND de 2025. É o INEP que elabora as questões do PND e também do ENAD. Então, como nós não temos provas anteriores da prova nacional docente, as provas anteriores do ENAD, elas servem como um simulado, como um treinamento. Eu vou estar corrigindo a parte específica de inglês. Eu vou estar mostrando aqui na internet, né, no Google, se você colocar aqui no site do INEP, né, procurando no Google as provas do ENAD, você tem as provas anteriores e eu peguei aqui a de letras em inglês, que é a parte que eu vou estar corrigindo, tá? Então, ele começa aqui a questão 1, é uma questão com dois textos, né? Então, ele tem aqui uma imagem com duas estudantes, né? Com duas situações sociais diferentes, né? E aí ele vem com uma legenda, então, opportunities, né? As oportunidades em duas realidades, né? A lacuna digital no acesso do aprendizado da língua inglesa. No texto 2, nós temos aqui um estudante, né, de máscara aqui, talvez fazendo alusão à pandemia, e um estudante aqui numa situação financeira melhor, né? Com o computador, estudando, e a outra criança ali olhando da janela. E vai lá a legenda, o inglês, além das janelas, né? Uma reflexão sobre o acesso e a oportunidade na educação por meio das tecnologias. Então, no texto 1 e 2, dá para ver, né, essa diferença aí no acesso. E aí vem a questão, tá? Então, da análise das imagens acima, atualmente, o uso da tecnologia na aprendizagem do inglês, né? Então, o uso das tecnologias digitais na aprendizagem do inglês. E aí nós temos as alternativas, né? Então a A está escrito assim que tem conseguido maior espaço no contexto educacional, com o intuito de motivar e proporcionar mais ferramentas para o processo de aprendizagem e contribui para a produção de atividades escritas. Isso seria o ideal, mas não é o que os textos estão falando para a gente. Então, essa alternativa aqui, ela está errada, né? A B, ela tem se revelado, né, no processo histórico, né, uma exclusão e ela tem sido ignorado o direito, né, da qualidade da aprendizagem e tem um impacto negativo nas atividades escritas da escola. Então, essa alternativa aqui, ela parece a correta, mas vamos ver as demais, né? Ela tem encarado obstáculos, mas tem facilitado o acesso à educação para os estudantes que têm desvantagens, né, econômicas. Ele é justamente o contrário, né? Ele tem dificultado, porque o aluno ele não tem acesso, né? As famílias com problemas econômicos, elas não têm acesso igualitário à tecnologia. A D, ela fala que tem trazido, né, estudantes de diferentes
conhecimentos, né, de bagagens culturais juntos, né, encorajando o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa. Também não é isso que fala as imagens, né? A gente tem imagens aqui de exclusão, né? Então, a alternativa B é a nossa alternativa correta. Analisando a prova, eu percebi que eles cobram muita interpretação, muita questão de métodos e abordagens de língua estrangeira, e tem pouca cobrança, eu não vi cobrança de gramatical, tá? Muita questão de interpretação. Na prova do ENAD, eu acho que vai ser uma tendência na prova do Nacional Docente, no PND. Agora nós vamos na questão 2, né? Então tem muita questão, a gente vai ver, que é a comparação de dois textos, tá? É uma característica do SAEB para quem vai trabalhar como professor, né? E os alunos vão fazer a prova do SAEB, a prova Brasil. Então, eles cobram muito questão aqui comparando dois textos, né? Então, a primeira questão, texto 1 e texto 2. E a segunda questão, novamente, ó, aqui nós temos o texto 1 e depois o texto 2. A questão 2, ela está falando de métodos e abordagens de ensino com Larsen Freeman. Então, ele vai aqui no texto 1, né? Depois dos estudantes terem repetido diálogos várias vezes, o professor dá a eles a oportunidade de fazer, né, role, a interpretação, né, fazer o role play, né, encenar. E um aluno troca, né, o Bill faz as falas da série e vice-versa, né. Depois a sala repete, né, diz, né, repete cada linha, e o professor é um modelo. Essa palavra também é muito importante, eu grifei algumas aqui. E a classe está experimentando, né, a repetição de drills, e que os estudantes têm que ouvir assim, com muita atenção e tentar imitar o modelo do professor, né, da forma mais real possível, tá? Isso ele está descrevendo uma metodologia que era o audiolingual, o método audiolingual. O método audiolingual, ele usa muito essa repetição de drills, né? Drills é uma palavra que, se você vê num texto, que fala de metodologias, abordagens, você já pode identificar como audiolingual, tá? O audiolingual surgiu na época da Segunda Guerra e as pessoas tinham que aprender de forma rápida, e aí eles criaram esse método da repetição aí de drills. O professor é um modelo e então esse texto fala disso. O texto 2, ele tem uma situação diferente, também da mesma autora aqui, do Larsen Freeman. O professor, ele cumprimenta a classe e distribui um panfleto, né? Uma folha, e nessa folha tem instruções, né, nos dois lados. De um lado é uma cópia de uma coluna de esportes de atual, né, de um jornal recente, e o repórter está discutindo a última competição da Copa Mundial. E o professor, ele pede aos estudantes que leiam, circulem, né, as predições, né, do repórter sobre a próxima Copa, né, as previsões ali sobre a próxima Copa. E ele dá essas informações na língua-alvo, tá?
e os estudantes discutem essas previsões, essas predições com o repórter sobre o que eles sentem, né, sobre aquilo, tá? E agora a gente tem a questão, ó, considerando o conceito de aprendizagem de línguas e as suas características, nós podemos verificar que o texto 1 e o texto 2, respectivamente, são, tá? Então, eu vou começar aqui pela letra B, tá? A letra B, ela começa aqui, ó. Exemplifica o método da gramática e tradução. O método da gramática e tradução não tinha fala, né? O professor, ele precisava dominar as regras gramaticais. Às vezes ele não dominava a modalidade da fala da língua, tá? Então, essa questão, ela já está eliminada, tá? Não é essa alternativa, porque aqui a gente não tem, o foco é repetir diálogo, é repetir a fala, não são as regras gramaticais, tá? A C, ela fala assim, ele recai, né, o primeiro texto, sobre a abordagem comunicativa. E não é abordagem comunicativa, porque aqui não está tendo comunicação. Os alunos estão falando, mas não tem comunicação. Ele está repetindo diálogo, ele está reproduzindo diálogos, mas não tem uma situação de comunicação. Então, essa alternativa, ela está errada. E a gente ficou com duas alternativas, a A e a D, né? Então, a primeira, né, ela revela, está claro aqui pra gente, que é a abordagem audiolingual, né? Focando na repetição de drills e a imitação dos modelos de linguagem. Então, essa parte aqui, ela está correta, tá? Ela usa o método direto, no qual a leitura na língua-alvo é ensinada desde o início. E aí eu fiquei um pouco de dúvida, né? Porque o método direto, ele falava dos comandos, né? Sempre na língua-alvo. O professor que trabalhava com o método direto, ele dava as instruções na língua-alvo. Mas aqui a gente tem como eliminar por causa desta parte aqui, ó. Estudantes discutem, tá? E aí a gente chega à conclusão, né, de que é uma abordagem de linguagem comunicativa, né, privilegiando o significado, tá? Então esse final aqui, ele dá essa questão da comunicação, porque os estudantes, eles estavam discutindo aqui na língua-alvo, tá? No método direto, ele é ensinado na língua-alvo, mas ele não tem muito, ele pertence ao bloco ali da gramatical, tá? Então, a gente tem como correta a alternativa D, tá? Agora, nós vamos para outra questão. A questão 3, ela coloca o print de um livro didático e ele tem até as instruções para o professor. E essas instruções, elas são muito importantes, tá? Para a gente responder a questão. E também para trabalhar em sala de aula, né? As instruções do livro didático são importantes para que a gente trabalhe na abordagem que tem aquele livro. Então, ele está começando aqui, ó, uma palavra muito importante, atividade de pré-leitura, tá? Outra coisa que eu destaquei aqui, ó, resposta pessoal. Você vai estar ativando o conhecimento prévio sobre o tema, tá? Que no caso são os festivais de arte, tá?
Então, ele vai estar trabalhando aqui o que você espera encontrar em um festival de arte. E aqui ele dá várias opções, né? Uma música ao vivo, workshops ali de teatro, né? De encenação, exibições de pintura, performances de dança, mesas redondas para discussão. E no próximo item da questão 1, ele coloca assim: o que você acha, o que você pensa sobre os possíveis objetivos dos festivais de arte? Né? Então, seria, na sua opinião, porque aqui ele está dizendo, são respostas pessoais, popularizar, né, a arte contemporânea, a vanguarda ou a arte clássica, né? Ensinar artes visuais, literatura, o drama, né, teatro, ou história da arte, vender livros, pinturas, outros produtos artísticos, usar a arte para discutir questões sociais e assuntos, né, da comunidade, suportar a produção artística popular ou local. E aí vem mais uma questão para introduzir, como a gente já disse, pré-reading, né? Atividade de pré-leitura, né? Da atividade Time to Read. How important is art in your life, né? Qual a importância da arte na sua vida? Qual as suas formas favoritas de arte? E aí ele vai fazendo essas perguntas, tá? E aí vem a questão, começando do ponto de pré-reading activity, né? Atividade de pré-leitura, que proporciona um contexto sociocultural específico. No nosso cenário contemporâneo, o foco desse ensino, né, cultural e da sua consciência cultural. Considerando isso, como o texto, né, de high school, né, de ensino médio, essa atividade promove uma abordagem multicultural, tá? Então, aqui voltando aqui, ó, nós temos aqui privilegiando, vou começar pela B, tá? Privilegiando o professor como uma formação cultural para a classe, tá? Aqui, ó, ele tem ativar o conhecimento prévio sobre o tema e resposta pessoal, que eu já tinha grifado para vocês, tá? Aí ele tem. Então, essa daqui não é privilegiar o ponto de vista do professor. Então, essa aqui, ela tá errada, tá? Ajudar os aprendizes, né, adolescentes, a desenvolver o conhecimento sociocultural. Eu fiquei na dúvida dessa alternativa na primeira vez que eu li, mas depois eu eliminei ela porque ela é uma resposta pessoal. Talvez o professor possa fazer comentários aqui, aprofundando o assunto sobre arte, mas ele não é ajudar os estudantes a desenvolver, né? É uma atividade de pré-leitura para ele saber o assunto do texto, tá? A D internalizar as perspectivas socioculturais do falante nativo. Não, né? Aqui não fala nada de falante nativo, ele faz perguntas, né? E aqui, mais uma vez, o livro traz aqui respostas pessoais, tá? Então, nesse cenário aqui do livro de ensino médio, né, essa atividade promove uma identificação, deixa eu trocar a cor aqui, uma identificação cultural
do conhecimento dos alunos, né, que eles trazem para a sala de aula. Então, é aquilo que o aluno já sabe, né, a bagagem que ele tem daquele conteúdo e já vai ativando o tema ali do texto, facilitando a compreensão. Então, essa questão 3 ficou a alternativa A, tá? Agora nós vamos para a questão 4, tá? A questão 4, ela vem mais uma questão aqui, ó, texto 1 e texto 2, tá? Então, ele tem um poema e esse poema, ele usa uma palavra que a gente discute muito em cursos, né, que tem concursos que falam sobre estereotypes, né, que são os estereótipos, e ele faz um poema e coloca o nome de vários países com estereótipos. E aí eu grifei, esse autor ele vai falar no texto ali depois, que ele trabalha com algumas figuras de linguagem, né? Então prestem atenção, né? Então, a América é uma arma, é o título, né? Vou grifar aqui também, que ele já começa aqui do título. E aí, ele coloca, né? A Inglaterra é uma xícara de chá. A França é uma roda, né, de queijo brie. A Grécia tem oliveiras e aí ele repete, a América é uma arma. Aí o Brasil, né, o estereótipo é que é o futebol, né? A Argentina, a mão do Maradona, a Alemanha é uma banda de um pá. Aí eu fui pesquisar um pá, é uma música que toca muito nas festas de Oktoberfest. E aí ele repete de novo: a América é uma arma. A Holanda é um tamanco de madeira. Aí ele vem. A Hungria é uma sopa de goulash, eu não sei como pronuncia, que é um prato típico, né? A Austrália é um canguru, o estereótipo, né? De que é muito conhecida como o canguru. O Japão é uma fonte termal, né? Então eu lembrei do ofurô. A Escócia, né, é uma dança das terras celtas e melhor, né, do que qualquer coisa, a América é uma arma, tá? E aí ele fala que esse autor, que é o autor do poema que tá aqui, ó, ele é um pseudônimo de um poeta britânico que usa a internet para publicar textos literários. Ele se tornou um fenômeno das mídias sociais na década de 2010, né? E ele fala que a América é uma arma, né? Originalmente publicada em 2016, o autor usa estratégias de leitura da literatura canônica. Aí ele coloca as figuras de linguagem, né? A metonímia, o paralelismo e a repetição na construção de versos, né? Então, da leitura dos textos 1 e 2, a gente pode concluir que quando usando essas estratégias, né, de construção literária, nesse texto, né, no texto 1, esse poeta ele usa metáforas, né? Então, aqui a gente não tem metáfora, tá? Ele até poderia ser considerada uma metáfora, né? A Austrália é um canguru, mas ele não desconstrói aqui a cultura eurocêntrica, tá?
Então, essa aqui não é a nossa resposta correta. A B, um paralelismo semântico para demonstrar a visão de equidade de diferentes culturas no mundo numa literatura engajada, né? A gente não tem igualdade aqui. Nomes de diferentes. Então, essa também não é a nossa resposta. Nomes de diferentes países e falantes de diferentes línguas representados por vários objetos para promover a diversidade linguística. Ele não está falando de diversidade linguística, né? É mais uma crítica social. Então ele usa muito aqui, ó, a repetição. Ele repete, né? Para enfatizar o ponto de vista do autor com a imagem, né, de que os Estados Unidos, popularmente chamado de América, está associado com as armas, né? Então essa é a resposta correta, né? Ele usa o poema dele como forma de crítica, tá? E a gente tem a repetição aqui da America is a gun. Agora nós temos na questão 5 um infográfico, tá? E aí ele vai dar várias informações, né? Um infográfico é um texto multimodal e ele dá várias informações falando sobre a importância da leitura desde muito cedo, né? Então, por que ler, né? Uma criança, né, bem nova é importante, né? E aí ele vai dar informação. Então, primeiro, é difícil medir a importância, né, da criança ter o sucesso aqui começando a leitura, né? E aí ele fala que crianças sem as básicas habilidades de leitura, quando entram na escola, têm de 3 a 4 vezes mais chance de dropout, seria de evasão, de desistir da escola, tá? Ler para uma criança, né, de um modo interativo, aumenta o QI dessa criança em mais ou menos 6 pontos, tá? Aí 15 minutos de leitura independente por dia, ela pode proporcionar para a criança mais de 1 milhão de palavras por ano. Ler para as crianças colocam elas quase um ano à frente daqueles que não leem. E aí ele vai dando, né, outras informações que o Departamento de Educação dos Estados Unidos fala que a leitura, né, traz mais qualidades de aquisição, né, mais confiança, maior memorização, melhora na fala, tem notas superiores que os demais e que depois eles conseguem, né, seria o sonho, né, coisas mais desejáveis na vida, né, em relação à renda, que ele fala aqui income, profissão e emprego. Tá? E os bons leitores, eles têm empregos mais rentáveis, eles têm 2,5 mais vezes, né, provável de ganhar mais que $850 ou mais por semana, e aí ele vai dando as informações, tá? Então, aí vem a pergunta, essa questão 5, né? Para uma classe, né, propor os problemas e cujas as resoluções simulam uma abordagem, né,
investigativa e científica, né? E que promove a apropriação e a assimilação do conhecimento. As atividades listadas por um plano de aula de um professor devem ser baseadas em, tá? Então, o nosso foco é propor um plano de aula que simula, né, e estimula atividades investigativas e científicas, promove a assimilação e o conhecimento. Então, vamos começar aqui pela A, tá? O método da instrução direta. Discutir o infográfico, falando, né, quanto tempo cada estudante gasta na leitura, respondendo questões sobre o vocabulário, que vão favorecer a compreensão do infográfico e dividir o conhecimento com o grupo. Então, toda vez que a gente tem questões assim de vocabulário, gramática, eles não favorecem essa apropriação, essa investigação, essa reflexão, tá? Então, uma instrução direta, como ele está aqui falando, né, não vai proporcionar, não vai estimular uma abordagem, né, que promove a apropriação e a assimilação. Então, essa não é a nossa resposta correta, tá? A B é uma abordagem, né, da aprendizagem baseada em tarefas. Então, ele pede para que você analise o infográfico discutindo, né, que seriam os alunos, né, discutindo como a leitura impacta, né, aspectos acadêmicos e também a vida, né? E questões investigativas como quais são as estratégias efetivas que podem encorajar a leitura nas crianças mais novas, né, na mais tenra idade, as mais jovens, e dividir, compartilhar o conhecimento com cada grupo presente, mostrando que eles discutiram, as conclusões que eles chegaram, tá? Essa alternativa é uma alternativa que me parece adequada, tá? A 6 é uma aprendizagem baseada em projetos. Então, ele fala para você ler o infográfico, discutir o que os estudantes pensam da leitura é importante e responder questões sobre gramática, tá? Então, isso aqui, toda vez que a gente tem esse tipo de fala nas alternativas, a gente já vê que é uma fala que não proporciona, né? A gramática ela é ensinada pelo uso, ela é ensinada de uma forma mais reflexiva, tá? Então, essas questões assim sobre gramática e compreensão do texto, elas não proporcionam aqui estimula uma investigação e promove a assimilação, tá? Então, a C ela é uma alternativa que não está correta, né? E aqui é Content-Based Learning. Tem muitos lugares que chama de CLIL, né? O conteúdo uma abordagem, né? O conteúdo e a língua. Então, ler o infográfico, discutir o que os estudantes acham importante. E aqui, mais uma vez, responder questões sobre gramática, tá? Favorecer a compreensão de texto. Então, essa alternativa também não é correta. Então, realmente, a alternativa correta é a B, tá? Agora, nós vamos para a questão 6. Essa questão 6, ela tá falando dos feedbacks, tá? Os feedbacks corretivos. Em qualquer reação, né, que o professor tem para demonstrar o uso incorreto da língua, e nós temos 6 tipos de feedback corretivos, tá? Então, isso aqui foi um texto, né, retirado de um livro, Estudos sobre Aquisição de Segunda Língua, e a gente tem essas 6 tipos de feedback.
Então, a correção explícita, né, é a qual o professor ele corrige de forma explícita o erro do aluno, tá? O request seria como ele reformulasse, né? Que envolve que o professor reformule a fala, né? A declaração do estudante, menos o erro. Então, ele repete e não coloca o erro, tá? É uma forma more polite da gente estar corrigindo, dar um feedback para o aluno. Aqui são questões esclarecedoras, né? Na qual indica que o estudante e a sua declaração ela foi mal compreendida pelo professor ou que a declaração está mal formada. Então, o professor faz perguntas para esclarecer aquilo que foi dito. Aí nós temos o feedback metalinguístico. Ele contém tanto comentários, informações ou questões relacionadas à estrutura, né, da declaração ali dos estudantes. Nós temos o próximo feedback, que ele fala que o professor ele dá comandos para os estudantes corrigirem eles mesmos, né, perguntando questões e pausando para permitir que eles completem a declaração do professor de forma correta. E nós temos a repetição, que o professor ele repete o erro do estudante e oferece uma mudança na entonação para destacar o erro, tá? E aí vem uma situação problema, né? Então, numa escola elementary English class, eu creio que corresponde aos nossos anos finais do ensino fundamental, né? O professor ele pergunta para os estudantes, ele pede para os estudantes para que eles se apresentem. E o primeiro estudante se levanta, né, e fala: Hi, my name is Carlos, I'm from Venezuela. E aí ele escreve, eu destaquei aqui o erro dele, I have 12 years old. Então, o professor ele não quer desmotivar o aluno apontando os erros, porque ele acredita que os erros fazem parte do processo de aprendizagem. Então, ele usa um tipo de feedback corretivo dizendo, né? I'm from Venezuela and I'm 12 years old. Então, considerando esse cenário, né? Com a correção da declaração do estudante no texto 2, o professor usou um tipo de feedback corretivo chamado de request, né? Aqui, ó, request. Envolve, né, a reformulação, né, pelo professor da declaração do estudante sem o erro, que foi o que ele fez aqui. O aluno falou I have 12 years old e o professor ele corrigiu, né, ele repetiu I am 12 years old, que aqui a gente usa o verbo to be, tá? Para falar de idades. Então ficou a alternativa A, tá? A próxima questão, nós temos um infográfico, né, falando sobre as várias doenças, né? E aqui o decrease, né? Então, os casos, né, de mortalidade e depois os casos recentes, né? Depois da vacina, né? Então, por exemplo, a difteria, ela solucionou, né, depois da vacina, 100%. A gente não tem mais casos de difteria, tá? Aí ele colocou a influenza, né, que a gripe, então combateu 99%, hepatite A, hepatite B, e a gente vai vendo que os casos aqui vão minimizando, né? Aí a gente tem o sarampo, a cachumba, a coqueluche, doença pneumocócita, poliomielite, rubéola congênita, varíola,
tétano e catapora, né? Ou varicela. E aí essas informações são de janeiro de 2011. Então, depois de analisar o infográfico, né, os estudantes, para encorajá-los a investigar a ciência depois das vacinas e seu impacto na saúde pública, o professor poderia. Então, o que seria mais adequado o professor fazer, né, na sala? Então, a alternativa A, né? Promover o pensamento crítico, organizando um debate onde o foco da atividade consiste em apresentar argumentos para os benefícios da vacina e contra ela. Tá? Eu creio que essa alternativa ela estaria correta se ela parasse por aqui, porque essa questão, quando ele coloca contra ela, né, ela vai levar a questões de fake news, ali promovida pelos alunos por esse infográfico, né? Porque o objetivo dele é falar que os casos de doença foram combatidos 100% ou praticamente 100% com a utilização das vacinas, né? Então, essa parte eu acho que ela eliminou. Eu fiquei na dúvida, mas quando eu vi esse trecho aqui, esse finalzinho, eu eliminei essa resposta, tá? A B, o uso da instrução direta, né? Promovendo uma palestra da história das vacinas e seus componentes, seguido, né, por um teste de pesquisa. Então, quando você tem uma palestra, ela tem uma postura muito passiva dos estudantes, tá? E não é o que eles estão pedindo, tá? Então, essa alternativa eu também eliminei. A questão C, né? Usar a aprendizagem baseada em projetos, dividindo estudantes em grupos, pedindo pesquisa, né? Tarefas de pesquisa de assuntos específicos. E eles podem, isso aqui é muito importante, criar informações e posters educativos em pares, tá? Então, eu achei isso aqui muito importante, né? Ele promove a discussão, é uma atividade mais ativa, ela encoraja. Eu gostei dessa resposta, mas vamos ver a seguinte. Então, aplicar a aprendizagem baseada em tarefas, mostrando um documentário com o desenvolvimento de uma vacina particular e pedindo, né, que os estudantes escrevam uma história ficcional sobre um personagem que recebe a vacina, tá? Então, essa questão de história ficcional, né? A ficcional ela não está muito relacionada com a questão da ciência, com a vacina, a questão da investigação científica, de provar. Então, eu optei pela alternativa C, tá? Agora, nós vamos para a questão 8, tá? Ele é um texto sobre linguística aplicada. Então, vamos ler o texto, tá? Os estudantes acabaram de terminar uma performance de uma atividade de roleplay, né, de encenação, numa aula de inglês numa escola pública. Um tempo depois, um dos estudantes disse ao professor que o sonho dele era falar inglês. Daquele momento em diante, né, ao planejar as lições, o professor ele refletia, ele pensava em como que ele podia intensificar as práticas, né, de fala nas aulas dele, mantendo, né, em mente que as estratégias de comunicação verbal e não verbal, que elas podem compensar, né, as falhas da comunicação ou por causa de competência insuficiente ali do aluno no idioma.
Ele pensou em atividades de prática de habilidades de fala, considerando as necessidades do aluno de desenvolver uma variedade de competências, como resolução de problemas, diálogos, jogos de adivinhação, encontrando diferenças e troca de opiniões aqui, tá? Aí ele vem, considerando a informação proporcionada no texto e as práticas propostas pelo professor serão baseadas em, tá? Então, vamos lá. A complexidade da teoria aplicada ao English as a Foreign Language, né? O inglês como língua estrangeira, como declarado pelo Larsen Freeman, que ele ajuda os estudantes a aplicarem o uso e o conhecimento em uma nova situação, evitando um conhecimento do problema, tá? Não é o que fala aqui no texto, tá? Ele fala para ele desenvolver uma variedade de competências. Então, essa não é a nossa alternativa correta. A B, estratégias de competência na qual uma competência comunicativa modelo proposta por Celso, acho que é Murphy que pronuncia, né? Que fala, né, de habilidades ali socioculturais, formulativas, interacionais, linguísticas e de competências. Eu fui pesquisar, eu sempre pensei na abordagem comunicativa como não tem um único inventor, né? Mas um que é muito conhecido é o Del Hymes, que fala do modelo da competência comunicativa, da abordagem comunicativa. E aí eu descobri que essa pesquisadora, essa escritora, ela também trabalhou muito sobre abordagem comunicativa e ela inseriu esses aspectos, o sociocultural, o interacional, as competências linguísticas, tá? Que para mim casam muito aqui com o que foi dito no texto, tá? Aí eu vou ler as outras alternativas. Então, consciência fonológica, na qual foca em práticas orais baseadas nas escritas, e privilegiando, né, aqui aspectos fonológicos, estruturas gramaticais. Então, não é esse o foco da aula que o professor está preocupado para o aluno que quer falar, tá? O método da gramática e tradução não favorece a competência comunicativa. Competência linguística introduzida por Chomsky, que distingue a competência da performance, considerando a competência como inata e universal, né, de conhecimento linguístico universal, do uso da língua. Essa também não é a nossa resposta. Tá? Então, quando ele está aqui, né, opinion exchange, né, a troca de opiniões, a gente tem o foco ali na comunicação, tá? Então, nós temos a alternativa B. A próxima questão, ela é mais uma vez, né, como eu falei, ó, texto 1 e texto 2, comparação entre dois textos. E aqui nós temos a Base Nacional Comum Curricular, né, falando da língua, tá? O uso de diferentes linguagens, né? A verbal, que pode ser a oral, visual, pode ser Libras, a escrita, né, verbal, e também, né, ele coloca ali a linguagem corporal, a visual, a linguagem digital, também conhecida como conhecimentos artísticos, matemáticos, e aí ele vai colocando, né, produzem significados que levam, né, que conduzem ao compreensão mútua, tá? Então, quando
a gente fala, nossas expressões, os nossos gestos, eles também contribuem ali para além da linguagem verbal, tá? E aqui, né, no parágrafo seguinte, né, no número 5, a compreensão e o uso das informações digitais e das tecnologias de um modo crítico, significativo, reflexivo e ético em várias práticas sociais, incluindo as práticas escolares, para a comunicação, acesso e disseminação da informação. E aí, nós temos o texto 2, que é um poema grande, a gente não vai ler inteiro, né? Ele coloca assim, still arise, né? Eu ainda levanto. Aqui tem o nome da autora, né? Você pode escrever a minha história com palavras tortas, de modo amargo, você pode distorcer, mas eu, como a poeira, eu levanto, né? E aí você pode atirar nas minhas palavras, você pode me cortar com seu olhar, com seus olhos, e aí ele vai repetindo, né? Mas como ar eu levanto, né? E vai tendo ali o poema, ele é muito grande, tá? Então, um professor de inglês, ele quer envolver diferentes habilidades no planejamento da sua lição. Em uma das lições, ele quer desenvolver uma atividade de leitura, com leitura, compreensão e discussão das principais ideias do poema, né? Desse poema numa aula de ensino médio, desse poema Still I Rise, né? Eu ainda levanto, eu ainda me ergo, eu ainda luto, né? E aí ele coloca assim, considerando estas informações, né, do plano de aula que ele quer discutir as ideias desse poema, né? Maya Angelou, eu não sei se é assim que pronuncia. E você vai ter que considerar também as declarações da Base Nacional Comum Curricular, tá? Esse professor, o que ele deve fazer? Ele ler o poema em voz alta, assim, encenando as emoções expressadas pelo autor e depois postar um vídeo com a performance na mídia social, tá? Então, se ele quer aqui, desenvolver uma atividade para ler, compreender e discutir as ideias principais, né? Essa parte aqui estaria legal, né? É ler um poema encenando aquelas emoções, né? Eu ainda levanto, eu ainda luto, eu vou me reerguer. Mas postar um vídeo, cadê a discussão, né? A B, então a A não é a nossa resposta correta. A B, decodificar palavra por palavra para chegar numa completa compreensão do texto. Então, decodificar palavra por palavra, gente, não é mais aceito em concurso nenhum. Não tem mais esse modo de trabalhar, tá? A C, selecionar e traduzir palavras do poema relacionadas às realidades do estudante usando a inteligência artificial, tá? A gente tem como trabalhar com a inteligência artificial a nosso favor, mas aqui ele não está promovendo a discussão de ideias, também não é a nossa resposta, tá? E aí a D, associar as imagens com os temas que estão presentes no poema, né? Usando ali os flashcards, né? Então, essa questão de associar é o que está mais adequado aqui à atividade que o professor tem para usar, como a BNCC fala, né, do uso das diferentes linguagens, está associando
a linguagem verbal com a leitura do poema e também a linguagem visual, aqui com a exposição da associação aqui das imagens, tá? E a última questão é a questão 10. A questão 10, ela tem um texto, tá? Ele fala assim que os estudantes se tornam aprendizes mais efetivos, melhores aprendizes, quando eles reconhecem que o resultado dos seus esforços contribuem de forma importante e positiva no processo de decisão de como fazer. Então, apenas quando as avaliações são feitas com os estudantes e eventualmente pelos estudantes, eles podem ser mais verdadeiramente independentes e promover, né, uma aprendizagem de sucesso. O sucesso ele tem uma aprendizagem em ambientes, né, de aprendizagem dinâmicos, onde o conhecimento constantemente, ele vai evoluindo, né, e as pessoas jovens devem adquirir o hábito de procurar, compreender, ter o hábito de compreender as informações, procurar as informações. Qual procedimento, né, assessment, avaliação, qual procedimento avaliativo é coerente com o texto que a gente acabou de ler, tá? Então, um feedback escrito, tá? Para o aluno, né? Com produções que todo mundo pode identificar os seus pontos fortes. Então, um feedback escrito, ela não tem essa participação dinâmica que ele fala no texto. Ele não promove isso aqui, ó, o hábito de procurar compreender. Uma avaliação, né, diagnóstica para identificar as aprendizagens, né, as necessidades dos alunos na base de tomar decisões sobre as melhores abordagens na prática de escrita, tá? Então aqui já nem fala de feedback, né, da aprendizagem. Então essa A não é a nossa, eu estou ruim aqui com o mouse, e essa B também não é a nossa resposta correta. Aí nós temos a C, ler o texto, ler e interpretar a atividade de texto, pode ser feita em casa e isso vai permitir que o estudante faça isso de acordo com as suas próprias estratégias de aprendizagem e no seu tempo, né? Aqui também não tem uma devolutiva ali para os alunos, né? Então aqui, ó, avaliações impares, tá? É muito importante essa palavra, né? Cai muito nos concursos, né? Na qual os pares, né? Eles trocam sugestões de acordo com critérios negociados, permitindo que eles façam ajustes, e isso daqui ele está bem de acordo com o texto 10, tá? Então, essa parte específica de língua inglesa da prova do ENAD, eu creio que sirva como um simulado aí para o PND, né? Prova Nacional Docente. E aí eu finalizo aqui a correção, tá? Muito obrigada.